E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um desenho usando caneta Bic para poder fazer a line art do desenho. E adivinha, o resultado ficou incrível. Então, fica até o final para você não perder nada, porque esse vídeo está recheado de dicas somente para vocês. E se você não quiser perder nada e se destacar nos desenhos, não esquece, fica até o final. Bom, vamos começar, né? Eu escolhi para poder fazer esse desenho o personagem Sukuna, porque fazia muito tempo que eu não desenhava nenhum personagem de Jujutsu Kaisen. Fazia muito tempo que eu não fazia sequer um desenho, um esboço, então tava na hora já de fazer um personagem de Jujutsu, né? Então, vamos falar um pouco da referência. A referência que eu usei foi uma referência assim bem ousada mesmo, porque ela tem muitos detalhes, né? E tem até uma perspectiva da mão do Sukuna, que ela tá bem mais próxima, né? Os forços da câmera e o rosto dele tá mais para trás. Mas tirando isso, né, foi bem simples. O mais mesmo que é o traço de Jujutsu Kaisen, né, é um traço bem marcante, bem diferenciado. Então, eu demorei um pouco mais para poder fazer, porque tem muito mais detalhes, é um traço diferente. Fazia tempo que eu não fazia, então até eu me acostumar, né, aí nisso eu acabei gastando um tempinho a mais. Eu acabei não tendo dificuldade em fazer o desenho, porque eu já sei as técnicas, né, de esboço, sei um pouquinho também de anatomia, então acabou agilizando o processo. Mas você que não sabe, eu indico você fazer esboços todos os dias, né? E treinar um pouquinho de anatomia, porque ajuda demais no desenho e você desenvolver até o seu próprio traço. Então eu indico muito vocês fazerem isso. Dessa vez eu não fiz esboço com lápis de cor, pelo fato de que eu usei apenas uma folha para poder fazer o esboço, não usei duas. Então acabei usando uma só e eu não fiz com lápis de cor, eu fiz com lapiseira mesmo. Por mais que o meu grafite seja um B, dá de boa para poder vocês verem cada traço aí no vídeo, então nem fiz questão de fazer com lápis de cor. E agora o momento tão esperado, né, que é o momento da line art, o título desse vídeo, né. Então, eu usei a caneta da Molin, não usei a Bic comum, porque a Bic comum assim, não sei se é a minha aqui que tá, como eu, né, eu uso para os estudos, né, para escrever, não sei se é porque a ponta tá desgastada, mas ficou horrível. Então eu decidi usar essa aí da Molin, porque a tinta ela tem uma fluidez bem melhor, o traço sai bem melhor. E aí eu consegui fazer o desenho super de boa. Ela também consegue fazer um traço bem fininho. Eu curti bastante, vocês podem ver aí que ficou um traço assim bem pretinho. E eu achei até estranho, né, a caneta Bic ela ser meio azulada. E esse aí é um traço bem preto. Então se você quiser usar para poder fazer line art, compre essa da Molin, porque assim, foi a melhor que eu achei para poder fazer. Se você tiver outra aí que seja, que você considere, né, melhor que essa, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu posso até trazer um outro vídeo usando essas canetas. Essa caneta ela tem muitos pontos positivos, não só da Molin, mas da Bic em si. Os pontos positivos é que a fluidez também é boa, né? Ela tem uma fluidez assim muito boa na hora de fazer os traços. Não tive dificuldade nisso. O único fato ruim, né, é que você tem que ficar limpando a ponta o tempo todo para não ficar uma bolinha de tinta, né? Porque ela acumula muita tinta na ponta. E aí quando você quer fazer um traço fino, acaba saindo uma bola no meio do desenho. Então eu tive que ficar o tempo todo limpando, faz um traço, limpa, mas é só ter paciência, porque o resultado fica incrível, igual vocês estão vendo aí. A precisão da caneta ela é muito boa, ela desliza, mas também tem uma precisão muito legal para poder fazer os traços. Vocês podem ver aí que até nos mínimos detalhes dá para poder fazer com apenas uma caneta. E não estava escrito que ela era 0,7, 0,5 não, era um, tipo assim, um tamanho normal, então ela tem uma variedade de espessura muito boa também. Eu acabei usando uma caneta vermelha da Bic comum só para poder fazer os olhos, né? Pra não ficar aquela coisa marcada, né? Com um lápis de cor, preferi fazer com a caneta mesmo. E não fazer com a caneta preta porque na referência tava um tomzinho de vermelho, né? No contorno dos olhos. E dá até um efeito mais realista, de um brilho no olho. Então fiz com a caneta Bic vermelha. Agora vamos para a pintura, que eu sei que muitos de vocês gostam. Eu estou usando o Super Soft em alguns detalhes do desenho. Eu estou usando também o Faber-Castell da caixinha vermelha. Nessa referência que eu usei na pintura, tinha uma luz assim bem rosa vindo do desenho. Tanto que vocês podem ver aí até na capa do vídeo, na thumbnail. O rosto do Sukuna ficou bem rosa mesmo. Ficou tudo puxado pro rosa, exatamente porque eu fiz na referência, né? E também usei no meu desenho. Poderia usar cores normais, mas eu quis usar porque eu achei muito top. As cores que eu tô usando, né, são tons de marrom, de roxo, de vinho. Tô usando bastante tons de rosa, né, porque a luz em si é rosa. Usei tons de vermelho para poder dar um contraste a mais. E foi mais ou menos isso. Eu fiz tipo um fundinho na pele de rosa claro para não perder tanta essência, né, da pele dele em si. Porque se eu fizesse assim só rosa, ia ficar um pouco estranho. Então usei um pouquinho de tom de rosa claro, né, para poder dar uma diferenciada e ver mesmo que tinha um tom de pele ali. Essa referência tinha bastante contraste,
tinha bastante sombras escuras, né? Mas como eu uso o Super Soft, não foi possível fazer uma sombra assim tão forte ainda. Até porque, né, a folha que eu tô usando nesse desenho não é uma folha tão apropriada para desenho, então eu vou trocar de folha, porque essa folha tá me estressando muito, porque ela tá muito frágil, eu não sei o que aconteceu. Se eles mudaram a folha, né, se eles... alguma modificação, né, na folha, porque antes ela não era assim, e agora ela tá ficando muito frágil. Ela não tá aguentando tantas camadas de lápis de cor. Então eu preciso trocar de folha para mim poder fazer um desenho com mais contraste, com mais camadas. Se eu tivesse com uma folha, por exemplo, de mais qualidade, né, que é a folha que eu vou comprar, que é uma Nostalgia 190, aquela marca lá, que eu não vou nem falar o nome porque eu vou errar com certeza, mas vocês sabem qual que é. Eu tô pretendendo comprar ela porque a qualidade, né, é muito boa pelo que as pessoas dizem. Mas não se preocupem que em breve, né, vou estar trocando de folha, os desenhos vão melhorar ainda mais a qualidade, uma pintura vai ficar um pouco mais homogênea e não com tantos espaços em branco, né, porque essa folha é muito desequilibrada. Ela não é nem tão lisa, mas também nem tão texturizada. Bom, mas enfim, o desenho ficou bom da mesma forma, dá pra usar ainda, né. Vou esperar acabar esse pack de folhas que eu tenho aqui. E agora vamos voltar pro desenho que interessa mesmo. Pra poder fazer o cabelo, né, eu usei mais ou menos o mesmo tom que eu usei na pele do Sukuna. Fiz a sombra um pouquinho mais escura do cabelo do que da pele, porque na referência tava assim. Fiz um brilho bem básico no cabelo, eu pensei até em não fazer, mas eu achei que ficou muito top, então eu continuei. Agora passando para as roupas, que foi uma parte que eu gostei muito de fazer, porque agora eu tô fazendo um jeito diferente de pintar as roupas. Eu tô fazendo degradê até na sombra, não tô fazendo aquele degradê tão, tipo assim, do escuro até o branco, mas eu tô fazendo um degradê bem legal, igual vocês podem ver aí. A sombra começa escura e depois vai clareando. Depois eu vim com o azul turquesa da Faber-Castell, eu não vim com o do Super Soft, porque ele iria clarear muito o preto. Fiz, e ali eu vim com o azul da Super Soft, que é um azul, como se fosse um azul cobalto, né? E depois eu vim com lápis branco, pra poder deixar um pouquinho mais claro, com mais contraste. Pessoal, eu tenho mais uma dica pra poder dar pra vocês sobre a caneta Bic, que é você traçar 2 vezes no papel e não fazer um traço único, né, igual eu faço com a Nankin. Você faz um traço, depois vem, passa um traço de novo, para poder ficar assim, bem top o contorno, para não ficar aquele contorno fraco, porque a caneta Nankin da Copic, por exemplo, que é a que eu uso, ela não falha. Então você pode fazer quanto traço você quiser, enquanto tiver tinta, não vai ficar falhado, não vai ficar uma parte escura, outra clara. Agora com a caneta Bic não é assim, se você faz um traço, o começo ele fica forte, depois ele vai ficando claro, então você tem que parar, fazer o traço, traçar de novo e se precisar traçar até 3 vezes. Então é mais ou menos isso. E na lineagem também, se você quiser girar a folha, fica melhor ainda para os traços, né, não ficarem tão tremidos. E agora a resposta, tem como mesmo fazer um desenho com caneta Bic? E a resposta é que tem sim, vocês podem ver aí que ficou um resultado muito bom. Faz aí na casa de vocês, nos seus desenhos, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado muito. Não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar com os amigos. Espero que vocês tenham aprendido muito com as dicas que eu dei. E fiquem com o resultado final do desenho, porque tá muito top.